É bom saber, teu viver não é tua própria invenção, e que respiras não é de ti que vem. É bom saber, teu viver foi plano de um outro alguém, e que tu vives um presente Não és capricho do destino ou sequência natural, tanto faz o tom da vida sustentar. Olá, queridas mulheres, uma boa tarde para vocês nesta quinta-feira, um pouquinho fria, ideal para nós sentarmos, tomarmos um chá, um café, ou então quem gosta de um chimarrão, mas também nos abastecermos através da palavra de Deus, o nosso espírito, né? É Deus que nos acompanha, que nos ilumina e que também quer sentar conosco nesta tarde, para através da sua palavra, das histórias das mulheres que testemunharam a sua fé neste Deus, tem para nos dizer hoje e podermos assim aprender um pouquinho mais, ok? E hoje o estudo vai ser sobre a Rebeca, é uma mulher bastante interessante também. Vamos ver o que a história de vida da Rebeca tem para nos apresentar hoje e o que, compartilhando com ela, podemos também relacionar com a nossa vida, ok? Eu convido para silenciarmos o nosso coração, a nossa mente e fazer uma oração. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos porque até aqui Tu tens nos conduzido na esperança, no amor e também na fé. Obrigada por nos proteger e nos cuidar. Assim também, Senhor, nós te agradecemos porque estamos novamente diante de Ti, querendo aprender cada vez mais da Tua palavra, aprender para a nossa vida aquilo que Tu tens a nos dizer. Assim, Senhor, te pedimos a Tua companhia, que Teu Santo Espírito abra nossas mentes, nossos corações. É por Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que te agradecemos e pedimos. Amém. Então, hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso livrinho aqui, né? Legado das Mulheres na Bíblia. E a mulher que vamos ler hoje é da Rebeca. É o capítulo 5, então, né, a quinta mulher, então, que nós estamos estudando. E como subtítulo nós temos assim, Rebeca, né, que viveu alegria e tristeza. Né? Que legal! Então, a Rebeca, de fato, tem na sua vida muitas coisas alegres para compartilhar e outras nem tanto assim. Mas isso faz parte da nossa caminhada, não é? E nós encontraremos essa história, um pouquinho da vida da Rebeca, lá em Gênesis 24, né? Quando o Isaac, filho de Abraão, né, está procurando uma esposa, está em busca de uma companheira para ficar ao seu lado. E é muito interessante, então, a gente ler a história da Rebeca a partir desta busca, né, do Isaac. No Gênesis 24, 1 a 67. Eu, então, não vou ler tudo aqui para vocês, né? Mas, resumidamente, vou colocar um pouquinho das partes mais importantes, né, da vida da Rebeca. Quando que a Rebeca aparece, então, na história, né? Abraão estava preocupado com o seu filho Isaac, e queria muito que ele arrumasse uma pessoa, uma companheira do lado dele, que realmente fosse alguém que ele assim achava que podia ser alguém bacana, né? Alguém que a amasse, que servisse a ele também, que fizesse uma companhia, né, para ele. E ele pediu para o seu escravo Eliezer ir para um lugar mais distante do que as redondezas aonde eles viviam, para procurar uma pessoa, uma mulher, uma moça. E o Eliezer foi lá para o lado da Mesopotâmia, né? onde eles viviam. Ele caminhou bastante e foi lá para aquele lado. Ele chegou numa cidadezinha
e estava com muita sede, inclusive os seus 10 camelos estavam bastante sedentos. E ele pensou, bom, eu vou observar as moças aqui nesse poço, porque neste poço provavelmente muitas mulheres vêm pegar água. Já era um costume, uma tradição na época de diante de poço as pessoas virem buscar água. Como geralmente as mulheres é que cuidavam e preparavam do alimento nas suas casas, né? Eram elas também que iam até os poços de água para pegar nos seus cantis água para suas casas. E assim Eliezer ficou observando as moças que ali passavam. Quando de repente uma moça chegou e perguntou, viu que ele estava ali e perguntou se ele gostaria de beber um pouco de água, né? E ele disse, sim, se tu puder me servir, por favor, me sirva, eu estou com sede. Então a Rebeca pegou um pouco de água e deu para ele. E sem ele perguntar nada, ela também observou que os camelos estavam muito sedentos. E ela também perguntou, o senhor deseja que eu trate os seus camelos também com um pouco de água? E ele disse, olha, seria muito gentil da sua parte, né? E lá foi ela e deu água para os 10 camelos. No próprio texto aparece que isso significa que a Rebeca, um bom tempo, ficou servindo e dando água para os camelos e para o Eliezer, mesmo sem saber quem ele era. Porque os camelos bebem muita água e ela tinha um cantil apenas. Então ela deu de beber para o Eliezer e ainda foi lá, buscava água e dava de beber para o camelo. Daí o camelo bebia, buscava água e dava de beber para outro camelo. E assim foram para os 10 camelos. Então provavelmente uma hora e pouco ela ficou ali se dispondo a tratar desse viajante, mas também dos seus animais, né? E o Eliezer pensou, poxa vida, essa é uma moça bacana, né? Uma que ela teve essa sensibilidade de olhar e perceber que eu estou com sede e inclusive os meus animais, né? Aí o Eliezer perguntou, teve coragem, né? Depois de tanto tempo que ela estava ali, ele criou coragem e perguntou, olha, será que o seu pai ou a sua família em sua casa teria lugar para uma pernoite minha com os meus animais? E ela disse, sim, venha comigo, vou perguntar para o meu pai. E ela foi até, levou Eliezer com os camelos, voltou para casa, pediu para o pai, para o seu irmão também, que era o Labão, e disse se poderia este senhor, a quem ela deu água, pousar aqui. E sim, eles permitiram, não só que ele pousasse, como também os seus animais. Ele falou assim, pode ficar à vontade, porque tem inclusive lugar para os seus animais. Então, a família toda da Rebeca se revelou uma família muito acolhedora, receptiva para uma pessoa absolutamente estranha, né? Mas muito hospitaleira. E a Rebeca refletia esta característica também, pelo jeito presente em toda a família dela. E daí, quando o pai da Rebeca convidou o Eliezer, inclusive, para jantar com eles, comer à mesa com eles, então o Eliezer revelou o que ele estava fazendo tão longe da sua casa, né? Ele falou que ele servia ao patrão dele, né, que era o Abraão, e que ele estava procurando uma pessoa para o seu filho Isaque, né? Uma moça que fosse dedicada e tudo mais. E ele falou se poderia levar a Rebeca, porque ele achou ela muito receptiva. E o pai, interessante que o pai falou assim, eu vou perguntar para minha filha se ela quer ir contigo. Olha só, foi uma situação diferente do que às vezes a gente vê acostumados na história do Antigo Testamento, né? E a Rebeca logo disse, sim, pai, eu quero ir com este moço. E assim ela foi, né? Então o pai permitiu, cedeu que ela fosse, porque ela quis, e daí ela foi e percorreu um longo caminho até a cidade, ou até então onde o Abraão e o Isaque, né, moravam. E nesse caminho não temos detalhes da viagem,
Mas neste caminho, provavelmente, o Eliezer conheceu ainda mais a Rebeca, a quem ele ficou certamente satisfeito de ter achado alguém bacana para o Isaac, né, conforme o pai Abraão tinha pedido para ele. É uma história muito interessante. E o outro caso interessante é que quando Isaac ficou sabendo que o Eliezer, através de Abraão, tinha encontrado uma suposta esposa para ele, ele saiu do seu local e foi correndo ao encontro desta moça, tão ansioso que ele estava para ver quem é que Eliezer tinha achado lá pela região da Mesopotâmia. Então, o encontro dos dois, da Rebeca e do Isaac, se dá no caminho. É interessante, né? Eles se encontram. Isaac também estava bastante ansioso para conhecer essa moça, né? E se encantou muito com ela, tanto que acolheu ela e aceitou ela como sua esposa. E Rebeca, pelo jeito, por ter visto Isaac, também ficou satisfeita com o esposo que ela nem conhecia. Ela também, pelos relatos da Bíblia, se contentou, se alegrou. E foram, pelo jeito, felizes. Rebeca e Isaac foram felizes no seu relacionamento, no seu casamento. E Rebeca teve gêmeos, né? Teve 2 filhos gêmeos, o Jacó e o Esaú. O Esaú nasceu antes e o Jacó nasceu depois, mas eram gêmeos. Então, Isaac teve daí toda aquela dificuldade de saber quem vai ser o primogênito de gêmeos, se os dois têm a mesma idade praticamente. Geralmente o filho mais velho é o primogênito, né? Aquele que acaba herdando, então também todos os bens do seu pai. Mas nesse caso, os 2 irmãos sempre estavam assim, quem vai ser? Eu sei pela história, ou nós sabemos pela história bíblica, que Jacó era filho predileto da Rebeca, era aquele que nasceu por segundo. E Esaú era o filho predileto, então, do Isaac, né? Aquele que nasceu primeiro, ele disse que era mais forte e tudo mais. E o Esaú era mais astuto, mas era muito caseiro, gostava de preparar o alimento, ficava mais com a mãe, né? Então sempre tem essas coisas. E foi nesse sentido que, quem sabe, a história da Rebeca passa por um momento também, depois de tanta alegria por ter os filhos, e ela também amava eles, porque no momento em que eles tinham que escolher, né, qual vai ser o primogênito, então aí o Isaac preferiu Esaú, a Rebeca sempre o Jacó, e ficou nessa disputa, né? Mas segundo o relato bíblico, o próprio Deus disse que o primogênito vai ser Jacó, né? Que seria o segundo a ter nascido, que seria aquele que herdaria tudo. Então, quando Isaac teima e insiste, né, que Esaú seja o primogênito e receba tudo, então o Jacó e a Rebeca, né, a mãe e o filho, armam um pouco ali para o pai, né, fizeram toda uma artimanha, né. Eu sei que daí no final, nessa história, o que acaba acontecendo é que o Esaú, então, ele é convidado a viajar para ficar um pouco afastado, e o Jacó foge de casa, né? Porque o Esaú fica muito bravo com ele e quer matar ele, o irmão dele, por ter enganado ele dessa forma, né? Mas o que acaba acontecendo é que acontece como Deus queria, que Jacó, então, fosse ungido como primogênito. E essa é a história da Rebeca, uma mulher de uma família bastante acolhedora, hospitaleira, né? Pelo jeito de uma família que respeitava uns aos outros. Principalmente o pai pergunta para ela se ela realmente quer sair de casa, se ela quer se casar com alguém que ela nem conhece. Então, dá essa impressão de que a família respeitava também a opinião da Rebeca, mesmo sendo mulher. E a Rebeca parecia ter uma alegria bastante genuína, né? E uma disponibilidade, uma vontade de se dispor e de se colocar à disposição das pessoas também. Talvez isso é que realmente encantou Isaac. Esta é uma característica forte que ela tinha.
esta alegria espontânea, essa disponibilidade de se colocar a serviço da outra pessoa, de perceber na outra pessoa, né, ou nas outras pessoas as situações na qual elas se encontravam. Então, quando ela percebe que tem uma pessoa sedenta, com os seus animais sedentos e que são de fora, porque ela percebeu que ele não era daquela região, no caso de Eliezer, né, ela logo pergunta, ela vai ao encontro. Então, parece também ser bastante ousada ao se lançar assim de repente para um casamento para alguém que ela nem conhecia. Mas vai por vontade própria, por escolha. Então parecia também ser bastante persistente e ousada. Vamos lá, com bastante alegria, motivada, né, animada. Então esta parece ser a Rebeca para nós, né? Ela se apresenta então como essa pessoa. E também uma pessoa que teme a Deus, porque sabendo então da vontade de Deus, de Jacó ser o primogênito, né, dos gêmeos, ela aceita isso, ela acolhe. Quando vê que o Isaac estava querendo ungir o outro, né, filho, o Esaú, ela de alguma forma ela intervém. Então muitas vezes Deus age através de nós, dos nossos dons, da nossa ousadia de tentar algumas coisas, mesmo que pareçam estranhas, mas Ele age para que a sua vontade seja feita. E assim é feito através da Rebeca, mesmo que depois ela fica triste porque acaba ficando com nenhum dos filhos em casa, por causa dessa confusão ali, que um não ficou contente, obviamente, com o resultado. Mas a vontade de Deus também, a sua fé e a vontade de Deus prevalece, né, no testemunho desta mulher. Então, penso que com a Rebeca, o que podemos aprender? Uma das coisas que me chama a atenção nela é justamente essa alegria em se estar pronta, né, em se dispor a perceber e a atender as outras pessoas. Isso ela faz com gosto e não por obrigação ou porque alguém falou, né? É porque ela percebe, ela parece ser alguém bastante perceptiva. Importante a gente se perguntar, qual é a nossa característica marcante? Qual é o nosso dom marcante? As pessoas nos conhecem pelo quê? Vocês já se perguntaram por isso? Será que por aquilo que as pessoas nos conhecem é o mesmo que nós nos conhecemos a nós mesmas? Interessante a gente se perguntar isso. E com a Rebeca, a gente perguntar, será que quando nós nos dispomos a servir, que é um atributo, né? é um pedido de Deus, né? De Jesus Cristo, sirvam uns aos outros, assim como eu vos servi. Jesus sempre se dispôs, abriu, estava à disposição das pessoas, percebendo qual era a sua angústia, qual era a sua dor, qual era a sua aflição, as suas necessidades. E uma do mandamento que ele nos deixa é o mandamento do amor ao próximo, né? Amar a Deus, mas amar as pessoas que estão próximas. Então isso é o resumo de toda a lei do Antigo Testamento, né? Que Jesus daí nos deixa, o amor e o servir uns aos outros, como ele nos serviu. A Rebeca parece que tem isso já nela, mas ela faz isso com alegria. E essa é uma questão que talvez a gente tinha que se perguntar, né? Será que quando eu faço aquilo que eu sei que é o melhor, eu sei que é o certo, eu sei que eu posso olhar para as pessoas e servi-las, mas será que eu me disponho alegremente? Ou eu sou sempre mais fechada e carrancuda e sempre faço meio com má vontade? Será que o meu servir é realmente com alegria? Assim como Rebeca fazia assim logo tão espontânea e tão alegre? Vamos nos perguntar, vamos refletir nessa tarde se a forma de nós nos dispor a amar as pessoas desde sempre, né? E até hoje, como estamos fazendo, porque achamos que esse também é o propósito e o mandamento que nós, pela nossa fé, queremos servir e seguir, será que o fazemos com alegria? Porque a alegria desperta em nós uma motivação e uma energia diferente do que se a gente vai servir assim mais
por obrigação, né? Parece que a gente cansa mais. Ficar ressentida, ficar magoada, fazer as coisas sem disposição, ela nos toma muito mais energia do que fazer com alegria. Qualquer coisa que eu faça com alegria vai me dar muito mais energia e disposição do que se eu faço as coisas assim, sem muita vontade. Que possamos aprender então com esse testemunho da vida da Rebeca, principalmente a disponibilidade de servir, a sensibilidade de perceber as coisas que estão ao nosso redor, mas fazer isso com alegria, com o coração alegre. Que assim também possamos servir então ao Senhor com alegria. E para encerrar essa tarde, eu trago para vocês uma bênção. Tem um livro aqui que tem bastante bênçãos e orações, como nós estamos vivendo pós-Pentecostes, né? Então tem uma oração que tem o título de Bênção de Pentecostes. Eu quero compartilhar e também desejar essa bênção para vocês, não só nessa tarde, mas também para toda a semana, para a vida de vocês, tá? E ela diz assim: que o fogo de Deus, o Pai, te ilumine e aqueça, como fez com o povo no deserto de Canaã. Que o fogo de Jesus Cristo, o Filho, te envolva, aquecendo o seu coração para uma vida de serviço. Que o fogo do Espírito Santo caia sobre ti e te faça ser capaz de falar, de ouvir, de entender e ser entendido, promovendo sempre a comunhão. Amém. Queridas mulheres, que Deus guarde a cada uma na palma de sua mão. Até nos vermos, sirvam ao Senhor com alegria. É bom saber, teu viver não é tua própria invenção, e que respiras não é de ti que vem. É bom saber, teu viver foi plano de um outro alguém, e que tu vives um presente Não és capricho do destino ou sequência natural, tanto faz o tom da vida, sustenido ou bemol. Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional. Tu és o tal, tu és tu, não há igual. É bom saber, ninguém pensa, sente, age como tu. Não há sorriso igual o teu aí. É bom saber, tem um jeito de olhar o céu que é teu, e teu segredo só tu vais gerir. Não és capricho do destino ou sequência natural, tanto faz o tom da vida, sustenido ou bemol. Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional. Tu és tu és o tal, tu és tu.